Objetivo central da análise. A tarefa principal da análise é tornar consciente o que está inconsciente, independentemente da instância psíquica envolvida. O analista adota uma postura equidistante em relação ao id, ego e superego. Seu foco é a objetividade, aplicando atenção igualitária a todo o conteúdo psíquico inconsciente. Limitações da neutralidade analítica. Apesar da intenção de objetividade, a neutralidade do analista encontra limites na prática. As instâncias psíquicas não respondem de forma uniforme aos seus esforços. Há resistências internas que dificultam a reciprocidade da atitude analítica. Tendência ascendente do id. Os conteúdos do id têm inclinação natural para alcançar a consciência. Lutam constantemente para emergir, buscando gratificação direta ou indireta. O trabalho analítico, nesse caso, atua como reforço dessa tendência ascendente. Colaboração com o inconsciente do id. Diante do material recalcado do id, o analista aparece como um aliado. Sua atuação facilita a liberação de impulsos reprimidos. Nesse aspecto, ele cumpre o papel de auxiliar na recuperação de conteúdos ocultos. Conflito com o ego e o superego. O cenário muda ao lidar com o ego e o superego, que buscam controlar os impulsos do id. Para essas instâncias, o analista representa uma ameaça à estabilidade psíquica. Sua ação desmantela mecanismos que, embora patológicos, mantinham certo equilíbrio. Resistência à transformação psíquica. Ao remover recalcamentos e formações defensivas, o analista interfere em estruturas egocintônicas. Tais estruturas eram compatíveis com a autoimagem do sujeito. O confronto entre o trabalho analítico e os esforços defensivos gera tensões inevitáveis. Percepção do analista como invasor. O ego, salvo exceções em que o paciente possui insights sobre sua condição, interpreta o analista como intruso. A análise é percebida como desestabilizadora. A resistência se intensifica conforme o ego percebe ameaças à sua organização. Tripla relação com o ego. O vínculo entre ego e análise é composto por 3 aspectos distintos. O ego colabora na autoobservação, mas também se opõe à investigação. Ao mesmo tempo, é um dos principais objetos do processo analítico. Autoobservação e conflitos internos. O ego pode agir como aliado ao fornecer imagens do inconsciente. No entanto, sua tendência a omitir ou distorcer informações prejudica o processo. Essa parcialidade conflita com o método analítico, que visa revelar tudo sem filtros. O ego como objeto de análise. Além de colaborador e adversário, o ego é analisado em sua atividade defensiva. Essas defesas operam inconscientemente e exigem esforço para se tornarem conscientes. Esse trabalho se assemelha ao que ocorre com os próprios impulsos recalcados. União entre as análises do id e do ego. Apesar da distinção teórica entre a análise do id e a do ego, na prática elas estão profundamente interligadas. O conteúdo do ego surge como resistência durante a tentativa de acessar o material do id. Essa resistência evidencia como o ego tenta impedir o avanço do inconsciente. Resistência como ação defensiva. Sempre que o ego tenta bloquear o acesso a conteúdos do id, ele atua como força de resistência. Isso se manifesta como oposição ao processo analítico. A análise, ao buscar tornar consciente o recalcado, entra em conflito direto com essa defesa. Pulsões e a reação do ego. O método analítico encoraja a emergência das pulsões recalcadas. Em resposta, o ego organiza defesas para conter essas ideias. A resistência é, então, uma consequência direta da tentativa de trazer conteúdos do id à consciência. A hostilidade direcionada ao analista. O ego transforma sua resistência em oposição direta ao analista. Isso ocorre porque ele representa a ameaça de revelação dos conteúdos recalcados. A defesa contra as pulsões se torna, nesse momento, hostilidade na relação transferencial. Momentos de suspensão da defesa. Há ocasiões em que a resistência se enfraquece e as associações livres fluem naturalmente. Nesses momentos, os impulsos do id emergem sem bloqueios. A relação entre ego e analista se torna temporariamente mais harmoniosa. Diversidade das formas de resistência. Além da resistência do ego, há outras formas relevantes no processo analítico. A resistência de transferência e a compulsão à repetição também interferem na análise. Cada uma dessas formas tem origem e dinâmica distintas. A complexidade das resistências. Nem toda resistência observada na análise é causada por uma defesa do ego. Existem forças psíquicas diferentes atuando contra o processo terapêutico. Por isso, a resistência deve ser cuidadosamente investigada em cada caso. Localização da defesa na análise. Quando as defesas do ego se manifestam durante a análise, elas se revelam como resistência.
Essa forma é a principal via pela qual essas operações defensivas se tornam observáveis. O conflito entre ego e ID aparece em tempo real. Resistência como material clínico. A resistência oferece uma chance valiosa de acesso às defesas inconscientes. Através dela, o analista pode identificar os mecanismos usados pelo ego. A análise torna-se uma forma de observar essas dinâmicas enquanto ocorrem, tornar consciente o inconsciente do ego. Ao investigar a resistência, é possível trazer à consciência as defesas do ego. Esse processo revela como o ego atua contra os impulsos internos. A análise, portanto, expõe não apenas o ID, mas também o funcionamento oculto do ego. Conflito além das pulsões. O ego entra em conflito não apenas com os impulsos do ID, mas também com os afetos que os acompanham. Esses sentimentos exigem atenção e controle. A luta contra os afetos é tão intensa quanto a contra os desejos inconscientes. Afetos como alvo de defesa. Afetos como amor, ciúme ou dor são frequentemente ligados a emoções pulsionais. O ego tenta neutralizá-los para evitar que os impulsos se manifestem. Controlar os sentimentos é uma forma de conter os desejos. Transformação dos afetos. Para lidar com afetos indesejáveis, o ego promove sua transformação. Essa mudança pode ocorrer dentro ou fora do processo analítico. Quando a transformação afetiva, o ego esteve claramente envolvido. Afetos e representações ideativas. O destino de um afeto nem sempre acompanha o da ideia associada à pulsão. O ego pode tratá-los de formas diferentes. Isso mostra a complexidade da atividade defensiva em níveis afetivos e ideativos. Limites das estratégias defensivas. O ego dispõe de um repertório limitado de defesas possíveis. Ele escolhe estratégias de acordo com sua estrutura e momento de vida. Recalque, deslocamento e inversão são alguns dos mecanismos usados. Continuidade das defesas. As mesmas defesas podem ser usadas tanto contra as pulsões quanto contra os afetos. O ego aplica seus recursos com relativa consistência. Essa coerência facilita a identificação de padrões defensivos. Exemplo de defesa coerente. Se um paciente usa certos mecanismos contra seus impulsos, tende a usá-los também contra seus afetos. A observação do comportamento afetivo pode revelar sua estratégia defensiva geral. Isso ajuda na compreensão do funcionamento do ego. Supressão e negação emocional. Alguns pacientes mostram destaque em defesas como supressão emocional ou negação. Essas formas de bloqueio podem indicar sua postura frente às pulsões. Os afetos e os desejos são ambos alvos das mesmas barreiras. Afetos reprimidos e associação livre. A maneira como o ego lida com afetos pode influenciar diretamente as associações livres. A supressão de sentimentos inibe a fluidez do discurso. Isso gera resistências que afetam o trabalho analítico. Coerência nas reações do ego. O ego se mostra relativamente coerente ao lidar com diferentes tipos de conflito. Seus métodos de defesa se repetem nas várias situações psíquicas. Essa regularidade torna possível o estudo aprofundado de seu modo de operar. Defesas corporificadas. Atitudes como rigidez corporal ou sorrisos fixos são expressões duradouras de defesas passadas. Esses comportamentos não surgem mais por impulso, mas tornaram-se traços permanentes. São resíduos de antigos conflitos com pulsões e afetos. Blindagem do caráter. Certas posturas, antes defensivas, transformam-se em características estáveis da personalidade. Reich chama isso de blindagem do caráter. Esses traços deixam de responder ao momento e tornam-se modos automáticos de reação. Separação da origem emocional. Essas defesas perderam ligação com os conflitos que as originaram. Dissociaram-se das pulsões e afetos que um dia as justificaram. Agora vivem por si mesmas como hábitos psíquicos cristalizados. Ressignificação pela análise. Ao descobrir a origem histórica dessas defesas, a análise pode dissolver sua rigidez. Uma vez compreendidas, recuperam mobilidade e deixam de bloquear o processo terapêutico. Essa revelação libera o caminho para o trabalho atual. Obstáculos na exploração analítica. Defesas permanentes não surgem em resposta a estímulos momentâneos. Por isso, são difíceis de relacionar diretamente com situações internas ou externas. Sua análise exige esforço contínuo e paciente. Falta de associação com o presente. Esses fenômenos não acompanham o surgimento ou desaparecimento de desejos e emoções atuais. São independentes dos estímulos imediatos. Esse descolamento complica sua leitura e interpretação clínica. Análise minuciosa e delicada. O exame dessas defesas requer atenção cuidadosa e detalhada. A relação entre o sintoma atual e sua origem remota deve ser reconstruída.
Esse processo é mais complexo do que a análise de conflitos ainda vivos. Critério para prioridade na análise deve-se dar destaque a essas defesas apenas quando os conflitos atuais não são detectáveis. Elas se tornam centrais apenas na ausência de manifestações presentes. Isso orienta o foco da investigação psicanalítica. A análise de resistência não deve limitar-se aos traços permanentes. Ela se aplica a qualquer forma de oposição ao progresso terapêutico. Toda resistência, seja temporária ou duradoura, deve ser considerada. Universalidade do conceito de resistência deve incluir tanto os fenômenos transitórios quanto os fixos. Restringi-lo a um só tipo empobrece o alcance da análise. A resistência é plural em formas e merece abordagem ampla e integrada. Relação entre defesa e sintoma. As resistências do ego, quando repetidas diante de exigências pulsionais, formam os sintomas neuróticos. Assim como na blindagem do caráter, os mecanismos de defesa se cristalizam. A análise revela que esses métodos estão na origem dos sintomas. Fixação dos mecanismos defensivos. Os sintomas resultam de um processo repetitivo e estereotipado de defesa. O ego recorre sempre ao mesmo recurso para lidar com pulsões específicas. Com o tempo, isso forma padrões fixos e difíceis de dissolver. Neurose e defesa específica. Certas neuroses estão associadas a mecanismos defensivos particulares. Por exemplo, a histeria liga-se ao recalcamento e a neurose obsessiva, ao isolamento e anulação. Essas relações são consistentes e observáveis. Defesa contra afetos e sintomas. A forma como o ego lida com os afetos também está ligada à formação de sintomas. O modo de resistência do ego reflete diretamente no tipo de neurose. Existe uma coerência entre defesa emocional e manifestação sintomática. Análise como diagnóstico preditivo. O comportamento do paciente nas associações livres revela sua estrutura de defesa. Isso permite prever o tipo de sintoma que ele tende a desenvolver. A resistência à análise antecipa os conflitos inconscientes. Inferência retrospectiva pela sintomatologia. Estudando os sintomas, pode-se deduzir os mecanismos defensivos utilizados. O caminho também funciona ao contrário, da formação sintomática para as resistências do ego. Esse vai-vem fortalece a compreensão do quadro neurótico. Histeria e recalcamento. No paciente histérico, o sintoma surge da exclusão da ideia pulsional da consciência. O recalcamento é o método dominante. A resistência se expressa como silêncio e sensação de vazio durante a análise. Interrupção do fluxo associativo. Na histeria, a resistência bloqueia completamente a associação livre. O ego rejeita certas ideias, causando uma lacuna no pensamento. Isso repete a mesma ruptura dos processos pulsionais que geraram o sintoma. Neurose obsessiva e isolamento. O obsessivo não recalca, mas isola a moção pulsional de seu contexto. Ele fala durante a resistência, mas suas palavras carecem de ligação emocional. Os afetos são dissociados das ideias. Resistência disfarçada em palavras vazias. Apesar de verbalizar durante a análise, o obsessivo bloqueia o conteúdo afetivo. Suas associações são neutras, fragmentadas e sem profundidade emocional. Isso reflete, em pequena escala, a estrutura de seus sintomas obsessivos. Alternativas para analisar o ID. Apesar da falta da associação livre, outros meios como sonhos e brincadeiras revelam impulsos do ID de forma clara. Limitação no estudo do ego. Sem a regra fundamental, o conflito associado à livre associação desaparece, dificultando a compreensão das resistências do ego. Risco de conhecimento unilateral. Na análise infantil, há o risco de se aprender muito sobre o ID, mas pouco sobre o funcionamento do ego. Técnica analítica com brinquedos. A escola inglesa usa o brincar como equivalente à livre associação adulta para fins interpretativos. Interrupções no brincar como resistência. Interrupções no brincar indicam defesas do ego, tal como resistências na associação livre nos adultos. Equivalência limitada teoricamente. Apesar da utilidade, há reservas teóricas quanto à equiparação total entre o brincar infantil e a associação livre. Busca por novos métodos. Se não aceitamos essa equivalência, devemos buscar novas formas técnicas para investigar o ego na análise infantil. O valor da análise dos afetos. A análise das transformações nos afetos infantis pode preencher a lacuna deixada pela falta de associação livre. Clareza da vida afetiva infantil. As emoções das crianças são mais diretas e menos complexas, permitindo observação clara das reações afetivas. Exemplos de reações esperadas. Diante de situações específicas, espera-se que certos afetos apareçam em ciúmes, alegria, angústia ou decepção. Reações surpreendentes como defesa.
Quando as crianças não reagem como esperado, há indício de que o ego interveio e transformou o afeto. Tipos de transformações. As transformações defensivas dos afetos podem ser inversão, deslocamento ou recalcamento total. Inferência da técnica do ego. Essas alterações permitem deduzir a técnica de defesa do ego e sua atitude diante das pulsões e sintomas. Afetos como material confiável. Na análise infantil, os afetos traem a criança mesmo sem cooperação consciente, sendo uma fonte segura de informação. Exemplo: menino e a angústia de castração. O menino reagia à angústia de castração com entusiasmo militar, revelando uma transformação da angústia em agressividade. Agressividade como máscara da angústia. Essa substituição revelou que toda sua agressividade era, na verdade, angústia transformada, típica da neurose obsessiva. Tendência à inversão de impulsos. O caso ilustra como a pulsão indesejável era convertida em seu oposto, revelando um traço obsessivo. Exemplo: menina e o tremor labial. Outra menina, em vez de mostrar decepção, apresentava apenas um tremor, deslocando o afeto para uma reação física. Conversão histeriforme. Esse mecanismo indicava uma tendência histérica, em que o afeto era somatizado em vez de ser conscientemente vivido. Exemplo: menina e a inveja recalcada. Uma terceira menina, em latência, recalcava a inveja do pênis de tal forma que parecia ausente mesmo na análise. Jogo do mágico como defesa. Ela manifestava sua inveja por meio de um jogo em que tinha poderes mágicos, sinalizando inversão como defesa. Formação reativa e inferioridade. A supervalorização dos próprios poderes era uma tentativa de evitar o sentimento de inferioridade física. Defesa obsessiva por inversão. O mecanismo de inversão revelava um padrão obsessivo no manejo da pulsão sexual recalcada. Jogo como indicador do afeto subjacente. A repetição do jogo mágico sinalizava indiretamente a presença constante do afeto recalcado, inveja do pênis. Objetivo final da técnica. Ao tornar conscientes as defesas e resistências contra os afetos, facilitamos a compreensão do ID e o progresso da análise.